querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos. Quero então saudar a você que está nos acompanhando, você que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 26 de fevereiro de 2023, celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Antes de lermos o Evangelho, nós queremos dizer que estamos, portanto, vivendo um tempo litúrgico novo, a Quaresma. Nós iniciamos então, quarta-feira de cinzas, esse tempo de penitência, de reconciliação, de início de uma vida nova. São, portanto, 40 dias que nos separam da celebração da Páscoa de 2023 e assim nós vamos nos preparando para celebrar com mais dignidade, então, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 é o número simbólico com que o Antigo e o Novo Testamento representam os momentos fortes da experiência de fé do povo de Deus. O dilúvio universal durou 40 dias. 40 foram os dias passados por Moisés sobre o Monte Sinai. 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida. Elias caminhou 40 dias para alcançar o Monte Horebe. Foram concedidos 40 dias a Nínive para que se convertesse depois da pregação de Jonas. Nos evangelhos são 40 dias que o ressuscitado instruiu os seus apóstolos antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Jesus jejuou 40 dias no deserto, como nós vamos ver nas tentações que estamos lendo no Evangelho de hoje. Como Cristo, por 40 dias, combateu e venceu o tentador pela força da palavra de Deus, assim um cristão é chamado a escutar, ler e rezar intensa e assiduamente a palavra de Deus contidas nas Escrituras, seja na liturgia eucarística, seja fora da liturgia, nos momentos pessoais e também comunitários. A Quaresma é um acompanhar Jesus que sobe a Jerusalém, lugar do cumprimento de sua paixão, morte e ressurreição, e a Quaresma recorda também que a vida cristã é um caminho a ser percorrido, caminho que consiste precisamente em acolher, seguir e viver com a pessoa de Jesus de Nazaré. Iniciamos este percurso, então, com Jesus no deserto, como nos apresenta o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 4, os primeiros 11 versículos. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus."
Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Então, depois das cinzas, eis que temos a celebração do primeiro domingo da Quaresma, o domingo conhecido como Domingo das Tentações de Jesus. A Quaresma é um tempo de luta espiritual para o progresso no caminho do Senhor, para a adesão decidida de sua vontade, que é amor. E é tempo de lutarmos de maneira mais decisiva contra o nosso egoísmo, que se manifesta em diversos modos. Acompanhemos então, ouvinte, a luta que Jesus empreendeu no deserto, e a partir do conhecimento dessa luta, nós também somos convidados a enfrentar as tentações. O Espírito que desceu sobre Jesus no batismo o conduziu ao deserto. Deus quer que Jesus dê uma boa resposta aos desafios que deverá enfrentar durante o ministério público. O papel do tentador provém de uma antiga concepção bíblica que considera que o mal não pode vir de Deus, mas do diabo. Tentado na Bíblia não é somente o pecador, mas o justo. Jó é tentado e responde com grande desenvoltura a Deus, o seu Senhor. A quem é confiada uma missão, Deus exige que ele viva em comunhão consigo mesmo e sob a sua inspiração. As tentações dizem que as pessoas que são tentadas e devendo cumprir uma missão, elas têm, então, a capacidade de superar os obstáculos. O quadro geral das tentações, ouvinte, é o seguinte: antes, Jesus tinha visto o céu aberto no batismo. Agora, ele está sob o poder do mal. O povo de Israel, ainda no início de sua caminhada, foi submetido à tentação, assim como Jesus está sendo submetido à prova. E nós, então, queremos acompanhá-lo nesse percurso. O Messias deveria restaurar o que tinha se perdido e corrigir o que estava errado. Portanto, ele deve demonstrar força e decisão no cumprimento de sua missão. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome, diz o texto. O jejum é importante e apropriado para a preparação de quem deverá enfrentar a provação. Jesus é semelhante a Moisés, que não comeu e não bebeu água por 40 dias e 40 noites. Na linguagem bíblica, nós já dissemos, o número 40 manifesta um tempo completo, com começo, meio e fim. Eis o tempo em que Jesus se oferece a Deus, se expõe aos perigos e, com a força da palavra de Deus, vence todos eles. Jesus deve, portanto, enfrentar o drama da existência humana, mergulhando na sua profundidade para poder resgatar a ovelha perdida, carregá-la sobre os ombros e reconduzi-la à casa do Pai.
Jesus deve, portanto, se expor às ameaças e aos perigos que o ser humano enfrenta para poder, assim, ajudá-los nas suas provações, diz a carta aos Hebreus. A narração das tentações está em estreita relação com o batismo, onde Jesus se mostra solidário com os seres humanos. A primeira tentação parte de uma necessidade fundamental da pessoa humana, a fome. Quem tem fome precisa comer. O alimento é imprescindível para que a pessoa possa continuar a viver. Quando falta o alimento, eis que se apresenta a morte. Então, o tentador aproximou-se de Jesus quando estava com fome e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, então, é convidado a servir-se de suas capacidades para produzir pão para si mesmo. É identificado e denunciado o modo errado de relação com a realidade material. Jesus é convidado a empregar egoisticamente as suas riquezas para, então, providenciar para si mesmo aquelas coisas que lhe são necessárias. Dizendo que Jesus providencia para si mesmo, a tentação quer dizer que no seu bojo nós podemos também contemplar aquelas buscas egoísticas de riquezas que, na verdade, querem acumular para si, querem desperdiçar no luxo e no supérfluo, enquanto os outros não têm absolutamente nem o necessário para subsistir. Esses comportamentos são ditados pelo maligno. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta de Jesus quer dizer que o homem vive de Deus. Da boca de Deus vieram a luz, o céu, a terra, as criaturas, o Evangelho e o próprio Jesus Cristo. O homem, então, vive daquela palavra que fascina e que consola, que preenche a profundidade da vida. Nós mesmos viemos da boca de Deus. Foi a boca de Deus que nos criou e, portanto, devemos estar em relação profunda com aquilo que Deus nos diz e que realiza através de sua palavra. O poder de Jesus seria para ajudar os homens e mulheres deste mundo a resolver rapidamente e comodamente uma necessidade física, assegurando a si mesmo e aos outros a vida terrena? O poder de Jesus está completamente a serviço de sua mensagem sobre o reino? A resposta positiva seria da segunda questão. A palavra de Deus, de fato, é mais importante do que o pão, porque ela dá a vida neste mundo e no outro. Faça com que estas pedras se transformem em pão. O pão é um bem inestimável. Que tem de mal no pão? Jesus nunca buscou o pão para si. Ele se fez pão em favor dos outros. Nunca usou o seu poder para si mesmo, mas para multiplicar o pão e assim matar a fome das multidões. Jesus responde à tentação, elevando o nível das coisas, oferecendo mais vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não são as mais diversas espécies de frutos que alimentam os homens e mulheres deste mundo, mas a palavra de Deus que consola e sustenta aqueles que creem, então, em sua poderosa intercessão. Então,
O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É a segunda tentação. Depois que o demônio busca, então, a realidade da fome, o demônio apresenta a segunda sugestão para Jesus. Depois do pão, ele deve buscar uma coisa sensacional. Deus deve oferecer aos homens e mulheres deste mundo experiências excitantes. Se dizemos o que Deus deve fazer, nós nos colocamos acima dele. Quem pensa assim se faz Deus. A insinuação é que Jesus, na sua qualidade de Filho de Deus, pode exigir uma ação extraordinária que o proteja definitivamente. Jogar-se, lançar-se do lugar mais alto do templo se constituiria uma prova exemplar. Jesus não deve se revelar como Salvador da Cidade Santa de maneira espetacular, e nem uma tal revelação o legitimaria como Messias. Jesus não deve dar espetáculo. Jesus deve oferecer a sua vida por Deus e pelos irmãos. Em cada situação feliz ou dolorosa, devemos pedir não que Deus nos conceda privilégios ou modifique os seus planos, adequando-os aos nossos planos, mas pedir luzes e força para sairmos mais maduros da provação. Pedir uma coisa sensacional para mostrar o nosso poder realmente é tentar o Senhor nosso Deus. A terceira tentação. O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus respondeu: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. A terceira tentação não consiste tanto numa falsa imagem do Messias, mas no fato que o preço é a adoração ao diabo, a idolatria do mundo e de sua glória. O preço é ser escravo de um mundo desvinculado de Deus. O diabo, então, seria o senhor do mundo e Jesus a ele se submeteria. Adora-me e eu te darei o poder do mundo, assim diz o diabo. Adora-me, isto é, segue a minha lógica, a minha política, tome o poder, ocupe os postos chaves, modifique as leis, resolverás os problemas, não com a cruz, mas com as relações de força e de poder, não com o amor. Assegura aos homens pão, milagre e liderança, e os homens estarão em suas mãos. Eis a lógica de todas as tentações. Mas Jesus não quer dominar, quer tornar os filhos de Deus livres e capazes de amar os irmãos e as irmãs. Os 3 encontros entre Satanás e Jesus são um ataque em 3 direções contra o mal que entra secretamente dentro de nós. Os 3 encontros revelam quais são as 3 coisas mais úteis para repelir o mal: o estudo e a meditação das Escrituras, fidelidade no meio do sofrimento e da morte, e o verdadeiro culto a Deus, que é essencial para a vida da igreja e da sociedade.
Devemos servir a Deus em todos os âmbitos da vida e não exigir de Deus sensações e milagres importantes. Postos diante das tentações, nós podemos responder com a fidelidade à palavra de Deus, seguindo então o exemplo de Jesus, que não renuncia à sua condição filial, mas antes a afirma com toda decisão. O Filho de Deus não é aquele que não sofre penúria, mas aquele que se alimenta da palavra de Deus. Assim, nós escutamos no Evangelho de hoje. O Papa Francisco, comentando o Evangelho de hoje, no Ângelus de 2017, assim se pronunciou: as flechas mais venenosas do diabo são todas paradas por Jesus com o escudo da palavra de Deus, que expressa a vontade do Pai. Jesus não diz uma palavra de sua própria boca, responde somente com a palavra de Deus. E assim, cheio da força do Espírito Santo, sai vitorioso. Durante os 40 dias da Quaresma, como cristãos, somos convidados a seguir os caminhos de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o maligno com a força da palavra de Deus. A nossa palavra não serve, só a de Deus tem força de derrotar Satanás. Por isso é preciso ter familiaridade com a Bíblia, lê-la, muitas vezes meditá-la e assimilá-la. Continua o Papa Francisco. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é sempre atual e eficaz. O que aconteceria se alguém tratasse a Bíblia como trata o telefone celular? Se quando esquecêssemos, fôssemos atrás até encontrá-lo. Se tivéssemos a palavra de Deus sempre no coração, nenhuma tentação poderia nos distanciar de Deus e nenhum obstáculo nos desviaria do bem. Assim se pronunciou o Papa Francisco. Ouvinte, concluímos a meditação de hoje lendo um trecho da segunda leitura, que é retirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou com abundância sobre todos. Também o dom é mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Adão quis ser o senhor do bem e do mal e obteve como resultado a morte. Cristo, ao contrário, reconhecendo a sua própria dependência de Deus, como vimos nas tentações, manifestou-se sempre fiel e obediente ao Pai, tornando-se assim o Senhor da vida e da vida verdadeira. Todos aqueles que o seguem e obedecem se tornarão justificados. A Quaresma quer, de fato, que nós nos unamos a Cristo, servo e obediente, e unidos a eles nós tenhamos a vida nova e verdadeira. Eu queria concluir, ouvinte, com uma palavra de Dom Tonino Bello, um bispo italiano cuja causa de canonização está em pleno andamento. Ele diz assim: cinzas na testa e água nos pés. Entre esses dois ritos acontece a Quaresma. Uma estrada de poucos metros, mas na verdade muito longa e trabalhosa, porque se trata de partir
da própria testa, da cabeça, para chegar aos pés. Para percorrer essa estrada não bastam os 40 dias que vão da quarta-feira de cinzas à quinta-feira santa. Ocorre toda uma vida que o tempo quaresmal somente reduz a escala. Ouvinte, passamos, portanto, nesta quaresma de uma vida nova, revolucionemos a nossa vida em Cristo Jesus, que a palavra de Deus toque em nós profundamente, que ela se derrame nas nossas cabeças e percorra todo o nosso corpo até chegar à profundidade do nosso ser e nós possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.